Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Professora Iraide nesta manhã novamente para mais uma aula, para mais uma sessão de psicoterapia sob medida, porque aqui é uma verdadeira terapia que a gente está fazendo todas as manhãs às 6h57 da manhã. Estou aqui ao vivo com você aqui no YouTube, no Instagram, para a gente receber mais uma pílulazinha de conhecimento. E essa pílula que você vai receber é uma pílula que vai sarar tudo na tua vida e vai fazer você prosperar abundantemente. Então já pega sua cadeira, a sua água, sua cadeira, sua água, caderno e caneta e principalmente o seu cafezinho para a gente fazer mais essa sessão com o nosso café com terapia. É uma sessão de psicoterapia onde você vai se libertar de todas as prisões e amarras do passado. Tudo aquilo que te prendeu, tudo aquilo que te segurou, tudo aquilo que impediu de você avançar, de você prosperar. É isso que você vai receber aqui no nosso cafezinho com terapia. Vamos tomar o nosso café? Eu amo café. E você gosta de café? Coloca aqui nos comentários, professora. Eu também sou amante do café. Esse aqui é o meu amante, meu cafezinho. Eu amo ele todas as manhãs. Hoje a nossa aula vai ser muito poderosa. Não sei se você já leu aí no título. É a chave para a verdadeira prosperidade. A chave. Estamos trabalhando de segunda a sexta sobre a nossa mentalidade, como mudar a minha mente para prosperar. Como eu desbloqueio as minhas finanças, né? Porque aqui na Terra nós precisamos prosperar, viver uma vida plena, uma vida abundante. E a gente precisa o quê? Descobrir o que está por trás de tudo isso, o que está me impedindo de prosperar, né? Então, é como desbloquear as minhas finanças. Uma vez que eu desbloqueio as minhas finanças, eu desbloqueio todas as áreas da minha vida. Bom dia, João. Bom dia. Eu desbloqueio também todas as áreas da minha vida, tá? Desbloquear as minhas finanças. Então, quando eu penso em desbloquear as minhas finanças, eu preciso pensar em mudar a minha mente, mudar a minha mentalidade. Primeiro, tudo que você vai fazer hoje, você precisa de primeiro olhar para você, para o seu estado atual e observar, tá? Observar você, o seu estado atual. Tá? Tudo que você vai fazer hoje, nós precisamos de quê? Mudar a nossa mente. Quando nós falamos de mudar a nossa mente, nós precisamos olhar com a forma como nós nos vemos, como eu me vejo, a forma como eu me sinto e principalmente a forma como eu me comporto, se eu sou medroso ou autoconfiante. Então, existem três irmãs que você precisa entender nesse aspecto aqui de desbloquear as finanças, de mudar a mentalidade, de prosperar, tá? Existem essas três irmãs, que é autoimagem, que é a forma como você se vê, que a forma como você se vê hoje não é a forma que Deus te vê. É lá em Gênesis 1, 26 ou 28, você vai ler. A forma como Deus te vê não é a forma que você se vê hoje. A forma que você se vê, infelizmente, é a forma como você foi programado lá no teu passado, baseado nas experiências do teu passado. Essa é a forma como você se vê. Olhe para você agora, como eu me vejo. Como eu me vejo em relação às áreas da minha vida. Porque a forma como você se vê, se você se olhar no espelho, tira 3 minutinhos para você olhar a forma como você se vê. E aí você vai observar como eu me sinto, como eu estou me sentindo, né? Como eu me sinto, porque assim, aqui nós não conseguimos nada se nós estiver vivendo baseado sem confiança, sem confiar em nós, sem confiar em Deus. E para mim ter autoconfiança, eu preciso de quê? Cuidar da minha autoimagem e da minha autoestima. As três andam juntas. E agora, no nosso cafezinho com terapia aqui, todas as manhãs, você vai aprender. Eu tenho certeza que um dia após o outro, você vai, todos os dias, se você me assistir, você vai dar, vai começar a despertar, vai começar a entender
Nossa, eu ouvi isso aqui lá na professora, no Café com Terapia. Então, eu aprendi isso com ela. E você vai colocar em prática o que eu estou ensinando aqui para você aqui no nosso cafezinho com terapia. Eu quero que você pegue o seu cafezinho e venha para cá. Vamos estudar, aprender e principalmente esquecer, soltar um pouco essa questão, porque você está vivendo hoje baseado nas crenças do passado. Então eu quero que você descarregue um pouquinho essa questão de você, é tudo muito difícil, será que eu consigo? Não. Hoje o nosso tema é a chave para você se desbloquear, desbloquear a tua prosperidade, tá? A chave para a verdadeira prosperidade. E eu vou iniciar essa aula, gente, pedindo 3 ações para você. A primeira é, você que chegou aqui, se você ainda não é inscrito, bem aqui embaixo tem assim, ó, um botãozinho inscrever-se. E aí você vai se inscrever, vai aparecer um sininho, aí você clica no sininho e aí depois vai aparecer uma setinha, compartilha com 3 pessoas essa live. 3 pessoas que você quer ajudar, que você quer que elas também prosperem com você, tá bom? E depois escreve aqui nos comentários o que é que você já aprendeu até hoje, se você está chegando agora, ou se você já é meu aluno antigo, ou se você já vem me assistindo de quanto tempo. Escreve aqui nos comentários para nós, tá bom? Vou ficar muito feliz em ouvir a sua mensagem aqui subindo para mim, para a gente estar fazendo esse lindo trabalho que estamos iniciando agora, tá bom? Então, a chave para a verdadeira prosperidade. E eu quero que você entenda primeiro o que é prosperidade. Olhando para você, para o seu estilo de vida, o que é prosperidade para você? Então, prosperidade, eu entendi a prosperidade, bom dia, bom dia. Eu entendi a prosperidade, dinheiro na conta, de dinheiro, carro, casa, faz parte da prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade é o crescimento, é o romper da semente. Você é uma sementinha de Deus, mas hoje você está vivendo sobre um sistema pesado. Você está vivendo com um coração enganoso baseado em mágoas, ressentimento, algumas coisas que você trouxe do teu passado. E você não tem culpa disso até agora. Mas a partir de agora é tua responsabilidade mudar. Então, a nossa prosperidade, ela começa onde? No nosso coração. O nosso coração é o nosso inconsciente, é onde fica armazenado aqui toda aquela carga que a gente, tudo que a gente traz do nosso passado fica aqui no nosso coração armazenado. Por isso que a gente se sente pesado. Estamos pesados. Tem gente que está até obeso de tanto peso que está carregando aqui no coração. Tá? Se você entender essa aula de hoje, essa aula vai te desbloquear. Ela vai te desbloquear. A prosperidade não começa no teu bolso. Não começa no bolso. A prosperidade primeiro começa aqui, ó, na mente. Começa na mente. E o que vem para a minha mente consciente, ela sai do inconsciente. Essa mente consciente aqui, pela qual você quer dinheiro, porque dinheiro é o fruto. E eu estou explicando aqui um resumo sobre o que é prosperidade. Como você é uma sementinha de Deus e você ainda não rompeu, não cresceu, está no processo. Escreva aqui nos comentários. Eu estou no processo de crescer, de prosperar. Eu estou no processo de prosperar. Para prosperar, estou no caminho da riqueza. Porque a riqueza que a gente acredita ser o dinheiro, ele é os frutos. Os frutos. Então, quando você pensa em uma árvore, nós somos como uma árvore. Quando você pensa em uma árvore, a árvore, para ela nascer, precisou da sementinha lá. Precisou da semente. E essa semente, ela precisa ser regada, cultivada, para que ela venha brotar, romper, crescer, dar aquela árvore e depois dar os frutos. Então, o dinheiro é os frutos. E esse crescimento e esse romper dessa árvore é o quê? A prosperidade. E por que você não tem rompido? Por que você não tem crescido? Porque está vivendo sobre as prisões e as amarras do passado, sobre esse coração enganoso. Tá? O coração enganoso que carrega mágoas, ressentimento, culpa, carrega toda essa gosma de emoção negativa, e é isso que te trava, e é isso que te paralisa. Ó, a tua mente consciente,
Tudo que vem para a mente consciente sai do inconsciente. Então, a mente consciente, ela só tem 5% da capacidade de te ajudar. Percebe que você quer muito algo, muito, 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 e aí todas as suas intenções são positivas e imagina um resultado negativo, porque vai acontecer aqui o que está aqui no inconsciente. 95% do que acontece na tua realidade está no teu inconsciente, que é o teu coração. Tudo gira em torno do que tu sente. No dia que eu descobri isso, que tudo girava em torno do que eu sentia, eu fiquei chocada. E aí eu fiquei mais ruim ainda, porque realmente eu sentia só tristeza. Era só tristeza, atrás de tristeza. Não tinha. E ali eu comecei a mudar o que eu sentia dentro de mim, a limpar o meu coração. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira coisa. Nós carregamos muito peso dentro do nosso coração. O nosso coração enganoso, nós carregamos tudo isso que eu falei. Falta de perdão, os vícios, pecados. Então, tudo isso nós carregamos. E a prosperidade, ela começa aqui. Começa aqui. Então, se você não olhar para dentro de você, para mudar o que está aqui dentro, você não vai prosperar. Não prospera. Você vai viver sempre baseado na força do teu braço. Tudo baseado na força. Por quê? Porque está vivendo sobre esse sistema baseado nas tuas experiências do passado. E o que está escrito em aos Romanos 12:2? O que está escrito? Aos Romanos 12:2. Não vos conformeis com as coisas dessa vida, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa desfrutar da boa e agradável vontade de Deus. Então eu preciso renovar o que está aqui dentro. Renovar. Por que Deus deixou isso escrito? Porque Deus sabia que desde que Adão pecou, a humanidade está caída. Desde que Adão pecou, a humanidade está caída. Então precisamos renovar. E para a gente renovar toda essa mentalidade, essa mente aqui que a gente carrega, que está suja, nós precisamos começar primeiro falando sobre perdão. Falando sobre perdão. E quando eu falo sobre o perdão, olha só. Por que a gente precisa perdoar muitas pessoas? Nós precisamos perdoar e liberar o perdão para muitas pessoas. Percebe que tudo que vem por nós carregar uma carga baseado nessas experiências do nosso passado, tudo que vem bate, machuca e dói em nós. É tudo que vem, machuca, bate e dói aqui. E aí a gente tende a guardar daquela pessoa que falou alguma coisa, ou que fez alguma coisa, ou que nos traiu. Nós tendemos a guardar. Observa no teu dia a dia, a partir de agora. Eu quero que você sente por 3 minutos durante um dia. Usa sempre o número 3. Eu estou falando muito do número 3 aqui. E traga aqui dentro de você. Desde que você começou a entrar na tua adolescência, ou desde criança, quem você precisa liberar que você guardou aqui dentro de você? Quem eu preciso liberar? Porque quando eu guardo aquela coisa negativa que veio daquela pessoa aqui dentro de mim, aquela gosma energética, de energia, está aqui dentro de mim. Aquela mágoa é como se fosse uma gosma escura, preta, que está aqui dentro do meu coração. Então, quando eu estava muito depressiva, a depressão, ela leva a vários tipos de doenças, dependendo do que você guardou aqui dentro. Como eu guardei muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio, eu guardei aqui dentro de mim, quando eu fui abandonada com 2 crianças, mais de 200 mil de dívida, eu guardei muito aqui dentro de mim. Então meu coração, quando eu pensava todos os dias, o meu coração, qual que é o meu coração? Aí eu pensava, meu coração tá preto e ele tá sangrando. Sangrando porque transbordou de tanta sujeira. Por isso levou muito tempo para que eu me restabelecesse. Levou muito tempo porque eu guardei muito aqui dentro. E o que está escrito em aos Provérbios 4, no verso 23? De tudo o que você deve guardar o teu coração. Porque do teu coração procede as fontes da vida. Se eu não guardo o meu coração dessas coisas pesadas que vêm até mim, por que você guarda? Porque você é ruim? Não. É justamente por você ter um coração grande, um coração bondoso, um coração amoroso.
Gente, essa foi uma das coisas que eu descobri. Pessoas ruins não guardam, elas soltam, elas liberam, por isso que elas ficam por aí. Geralmente, quem que guarda? As pessoas boas, pessoas trabalhadeiras, pessoas esforçadas, pessoas amorosas, pessoas de coração grande, são essas pessoas que guardam aqui dentro, vai guardando, fica machucado o tempo todo. Por isso você ora, ora, vai para a igreja, jejuma, e as coisas não acontecem, porque você tende a guardar. Você sabia que desde que você entende como pessoa, todas as raivas, todas as mágoas, todas as tristezas, todos os ressentimentos, tudo isso que eu estou falando, culpa, vergonha, toda essa falta de perdão que você carrega, tá aqui dentro guardado dentro de você, é uma energia negativa, é uma emoção negativa, por isso você fica pesada. Por isso você fica pesada. Fica no campo. O teu campo é de você a 7 metros. O teu campo é o que você respira. É o que eu estou respirando. O que eu estou respirando? Tristeza, mágoa, ressentimento. E aí, dia após dia, você tende a repetir a mesma coisa. Porque você não entendeu que da mesma forma que na tua infância você foi programada, o teu inconsciente foi programada. Você sabia que dentro de você tem uma fitinha aqui dentro, gravada lá da infância. E essa fitinha, ela continua sendo programada pelos teus 5 sentidos, por tudo que tu vê, tudo que tu presencia. A tua cabeça é a caixa de comando. Essa cabeça, ela filtra tudo e envia para o teu que vai te mandar para a tua realidade. E aí, as dores, as doenças, ela advém dessa carga de energia que você guardou aqui dentro. Essa carga de emoções negativas. Toda a dor que você guarda, que você sente, sabe aquela dor no joelho, a dor na lombar, aquela dor aqui, sabe aquela dor que você sente aqui, aquele peso aqui, que o peso que você sente aqui é aquele peso que você sente na tua lombar, está representado aos aspectos da tua vida, está ligada à carga de peso que você carrega da tua casa, da tua família. O que você está carregando, que você precisa deixar? Você está carregando, muitas das vezes, o peso do teu pai, o peso da tua mãe, está carregando o peso dos teus filhos que já são adultos, está carregando o peso do teu esposo. Muitas mulheres carregam o peso. Bom dia, Célia, bom dia. Está carregando aquele peso, todo aquele peso, por isso que você tenta ir, mas está com aquele peso, está pesado. Está pesado para você. Você não aprendeu a ressignificar o passado, o presente e se posicionar. Se posicionar e entender. Por isso que aí em Osés fala assim, ó, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando eu atendo uma pessoa que eu observo e eu paro aqui só para ouvir a pessoa e eu vejo que o problema da pessoa todinho é a carga, é o peso que ela carrega a família dela todinha nas costas. E aí ela acredita que ela fazendo isso, Deus vai ter misericórdia dela. Não, Deus abomina você carregar todo mundo nas suas costas. Por quê? Ao carregar meus filhos, meu esposo, todo mundo nas minhas costas, o que eu estou dizendo para Deus? Estou me colocando no lugar de Deus. Estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou tirando a oportunidade daquela pessoa amadurecer. Deus deixou nós aqui, nós somos a semente de Deus para nós crescer como uma árvore, evoluir e dar frutos. Por que certas pessoas não dão fruto? Porque muitas pessoas não deixam, não permitem, pega todo mundo. Pessoa sofre pela mãe porque a mãe está em outro lugar, sofre pela mãe porque a mãe às vezes está ali. Tem que deixar cada um carregar o seu peso. Cada um carregar a sua carga, cada um carregar a sua cruz, para que cada um venha amadurecer. Existe o princípio do individualismo. O que eu posso fazer por fulano? O que eu posso fazer pela minha mãe? O que eu posso fazer pelos meus filhos? O que eu posso fazer? Orar. Orar, igual está escrito lá aos Filipenses, no capítulo 4. Se eu não me engano, aqui, ó, aos Filipenses, até achar aqui. Aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, que fala para nós orar e entregar, ó, não sejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, você deve colocar os seus pedidos na mão do Senhor, em oração e ação de graça. E aí no verso seguinte fala assim, ó, que todas as minhas eu devo colocar, deixa aqui, colocar tudo na mão do Senhor. Senhor, ó, eu devo orar. O que é orar? Orar.
Orar, você não precisa. Ah, eu não sei orar, sabe? O orar é um diálogo entre você e Deus. É uma conversa entre você e Deus. Senhor, estou passando por esse problema, Senhor. Senhor, está acontecendo isso com a minha família, está acontecendo isso, sim, sim, sim. Senhor, eu não posso, Senhor, fazer nada, mas o Senhor pode ir lá e fazer. Senhor, eu já te agradeço, Senhor, pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor já fez, porque lá em Gênesis 1:27, no 1:26, o Senhor fala assim, ó, no verso 1, capítulo 1:26, o Senhor fala que você é a imagem e semelhança dele, o Senhor te fez. No capítulo 27, o Senhor fala que nós fez para nós governar, e no 28, no verso 28, o Senhor já nos abençoou. O Senhor fez nós, ele, a imagem dele e semelhança, e o Senhor já nos abençoou. Então, quando você ora e entrega para Deus, aí você precisa descansar. Ó, não sejais ansioso por nada. Aí você vai descansar. Descansar. O que é descansar? É confiar. Confiar que eu já entreguei para Deus. A partir daqui, eu não posso mais falar, pedir, não. Porque muitas das vezes, olha só, quando a gente vai para a igreja, eu tinha tantos pedidos para Deus, tantos, que toda vez que eu ia, eu nem pedia mais, porque Deus não estava resolvendo nada nenhum, porque eu só pedia, 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 quando eu comecei a agradecer, que são as aulas que eu ensino sábado e domingo, eu ensino a prática, as coisas começou a mudar. Então, quando você ora e entrega para Deus, Senhor, a oração é um diálogo entre você e Deus. É você começar a gerar essa intimidade entre você e Deus. Senhor, cuida para mim. Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar e eu posso controlar o que está aqui dentro. E pronto, descansou. Você vai descansar. Por quê? Porque se você aí se você sair na porta e disser assim, fulano, ora por mim, o que você fez? Tirou da mão de Deus, não confiou. Como que você quer que Deus resolva, criatura? Como você quer que Deus te ajude? Se você coloca e você tira. Eu era assim. Eu passava na porta da igreja e falava, irmão, peço oração para isso. E entrava. E aí tá, e entrava, e Deus falava comigo, era muito maravilhoso. Quando eu saía fora, lá no pátio da igreja, irmã, estou passando por prova tal, ora por mim. O que que eu fiz? Tirei da mão de Deus. Não tem como Deus resolver. É a mesma coisa de você orar na sua casa, ficar o dia inteiro orando, e aí na hora que você sai, você comenta com um, comenta com o outro, pede oração para uma, reclama para outro, e murmura para outro, e fala. Tirou da mão de Deus, não confiou. Precisa confiar. Professora, como que eu começo a confiar em Deus? E eu te entendo por você não confiar. Quando você está ainda sob um padrão negativo, baseado no medo, na ansiedade, não é fácil mesmo confiar. Você não confia em você, nem em Deus, nem em ninguém. Não é fácil mesmo. Mas por isso que eu estou aqui, para te ajudar a gerar essa intimidade com Deus, cumprir na tua vida o que está escrito em Aos Romanos 12:2, cumprir o que está em Gênesis 1:26 ao 28, te ajudar a ativar a tua identidade, para que você possa prosperar em todos os sentidos da tua vida. E aí, quando a gente fala na falta do perdão, gente, o perdão, quando a gente não perdoa essas pessoas desde a infância, nós precisamos começar pelos nossos pais. Os pais é a raiz, os pais, ele é a raiz de todos os bloqueios. Aqui inicia o bloqueio de identidade. É aqui, gente. Precisa entender isso aqui. Existem duas fontes: Deus e nossos pais. Professora, eu sou muito bem com os meus pais, sim, agora. Mas desde a tua infância guardou. Uma vez que você guardou, não liberou, tem que liberar. Tem pessoas que eu falo assim, vamos ressignificar o passado, vamos liberar tudo que você guardou. Aí a pessoa fala, eu não lembro. Não, você não precisa lembrar. Você só basta aprender, saber como você vai liberar toda essa gosma. Você sabia? Eu quero que o exercício da aula de hoje eu quero que você pare por 3 minutos, use o número 3, estou sempre falando o número 3 aqui. 3 minutos para você imaginar. Imaginar o quê, professora? Você vai imaginar, sabe o quê? Você vai imaginar assim, quantas vezes você guardou raiva. Porque você é ruim? Não. Porque você tem um coração grandão, um coração amoroso, um coração bom. Geralmente quem tem um coração grande, sempre cabe mais uma coisinha.
Sempre cabe. E eu era assim. O meu apelido era Chorona. Quando a gente está muito chorona, é porque o nosso consciente, que é o coração, ele já encheu e ele está transbordando. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tudo chora? Mal a pessoa acorda de manhã, já está chorando. Conhece alguém assim? Se você conhecer alguém assim, é porque a taça do subconsciente dela já, encheu, já está transbordando. Precisa o quê? Liberar o que guardou. Precisa soltar, liberar. E aqui é a chave para você prosperar, para você crescer. E aí você vai olhar para você, quantas raivas eu guardei aqui dentro, desde criança, quantos ressentimentos, quantas tristezas, guardou e não liberou. Você foi até agora, sabe aqueles poços desativados que tem em certos lugares que as pessoas passam e sabem que tem um poço ali que foi cavado para dar água e não deu. E aí todo mundo passa, joga uma sacola de lixo ali dentro. Assim somos nós desde criança. Nós permitimos que todo mundo passe por nós, fale algo, faça algo e nós receba aquilo para nós. Bebemos o veneno. Se você entender essa aula é profunda. E eu dou ela dentro do meu método MPC. O meu método MPC é mudar a tua mente, ressignificando o passado, dando um novo significado e ressignificando o presente, adquirindo inteligência emocional aqui para lidar com todas as situações. E eu te pergunto, você está preparado espiritualmente, mentalmente e emocionalmente para enfrentar os desafios da vida que estão vindo já, ou já estão na tua vida, que tudo que vem bate e você cai um pouquinho, bate e você cai um pouquinho, por quê? Precisa aprender. Aprende aqui, nós vamos aprender. Se você me assistir a essas aulas, você vai aprender a ser uma pessoa que vai se posicionar, que vai entender quem é você e não vai permitir que não vai mais, a partir de hoje, você não vai ser um poço desativado que todas as pessoas passam e jogam uma sacola de lixo e você recebe e guarda. O que está escrito em Provérbios 4:23? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E o que você faz com o teu coração? Igual um poço desativado. Todo mundo que passa joga um lixo e você recebe. Vai aprender a não receber. A terapia é você esvaziar. Esvaziar de tudo desde criança. Desde criança, tudo que você guardou que não é teu. Olha aqui, gente. Você sabia? Quando eu descobri isso, gente, foi libertador para mim. Você sabia? 95% das coisas que você carrega não é seu. Não é seu. Você carrega. Recebeu. Eu quero que você imagine o quanto você foi um poço de lixo. Que todo mundo que passou jogou algo em você e você recebeu, tomou, envenenou e agora está com o coração pesado, envenenado e nada disso é seu. Carrega o peso. Quantas pessoas, eu quero que você tire 3 minutos para imaginar isso. Quantas vezes, Senhor, durante a minha infância, por isso eu estou te falando que você passa e tua vida é bloqueada, travada, não é porque você é ruim, não. É porque você é pessoa boa. É justamente por isso eu estou aqui e eu oro todos os dias, Senhor, conecta as pessoas que precisam me ouvir a mim, Senhor. Faz com que elas se conectem para que elas possam aprender, para que elas possam sair dessa realidade que elas estão vivendo. Conecte elas, Senhor, a mim, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que se conectaram a mim, assistir as minhas lives, assistir as minhas aulas, fazer os exercícios, eu tenho certeza que hoje, a aula de hoje, essa aula de hoje vai cair, se você entender ela, vai cair por terra um monte de bloqueios. Um monte de bloqueios vai cair por terra e você vai começar a andar mais leve, mais fluido, que as coisas vão começar a fluir. E adivinha? O dinheiro vem com mais facilidade. Porque a prosperidade é o teu crescimento. Ela começa onde? No teu coração. Então vamos aprender a liberar o perdão, tá? Começar a liberar o perdão. Então o perdão, ele é a porta que vai abrir. É a chave que vai abrir todas as portas, o perdão.
O perdão é a chave que vai abrir todas as portas. Você começa a soltar todo esse peso que você carrega. Ó, você vai perdoar, não é porque você é ruim, não, você vai perdoar para poder soltar o que está aqui dentro. Soltar. Quando você lembra de alguém ou de certas situações e você perdoa, você tirou aquela coisa negativa que você botou aqui dentro. Você soltou. Porque muitas das vezes tem gente que nos machuca tanto, 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 e nós seguramos aquela pessoa como se nós tivéssemos. E quando nós não perdoamos ela e liberamos, isso aqui já é ressignificar o presente. Precisa todos os dias fazer isso. Quando nós não perdoamos, nós estamos segurando a pessoa aqui dentro de nós, aquela coisa ruim que a pessoa carrega. E ela, você conhece pessoas assim? E ela tá lá prosperando, levando a vida dela, fluindo, porque ela não guardou. Quem perde é quem guarda. Então, isso aqui é a experiência viva. Quem perde não é o outro que te machucou, que veio e te feriu, mas você que guardou. Por que que o meu processo levou mais de 15 anos? Porque eu não queria perdoar o meu passado, não queria. Eu fiquei tão machucada, que precisou. Eu falei assim, pô, se eu for perdoar as pessoas ou pedir perdão de um a um, vai levar anos e mais anos. Eu não quero mais ficar nesse aqui que eu não descobri. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, eu não quero continuar com a minha vida dessa forma. Então, eu fazia os meus processos mentalmente, eu trazia todo mundo de uma vez, olhava pro rostinho de todo mundo e falava, olha, gente, eu libero perdão para todos vocês, eu perdoo, solto vocês, eu arranco vocês de dentro de mim, tiro vocês de dentro de mim, eu libero perdão e eu perdoo todos vocês, vocês estão liberados para prosperar e eu também estou liberado para prosperar. E aqui eu tenho um testemunho vivo para contar para vocês que é, na fase, principalmente mãe que cria filho sozinho, que é pai e mãe, nós tendemos a ter problemas com nossos filhos, porque a carga fica pesada, muitas das vezes os filhos crescem e não entendem, não são todos, tá? Então, eu e meu filho mais velho, a gente, devido ao o sofrimento que foi muito que a gente passou, quando ele passou ali dos seus 18 anos, ele ficou comigo até os 18. Depois dos 18, ele foi tocar a vida dele, casou e tal. E um dia, e ele foi ficando um pouco mais distante, mas nós éramos muito próximos. Então, não é que a gente teve problema, não. É que ele foi ficando mais distante porque ele tinha a família dele. E eu não entendia que o filho tem que deixar a mãe, o pai e tocar a vida deles. E meu filho vivia sempre com a vida um pouco meio travada ali. E um dia, aqui em casa, e eu falei para ele assim, e eu em pé, eu já tava, isso foi em 2020, 2022, foi 2023 mais ou menos. E eu lembro que ele veio, e eu senti de fazer esse exercício com ele. Você pode fazer com seu filho. Eu segurei no ombro dele assim, ó, segurei no ombro dele e falei assim, filho, se você tem alguma mágoa ou ressentimento em relação a mim, eu te peço perdão. Eu te peço perdão, porque o período que você ficou comigo, eu estava depressiva, doente, mas eu estava com a consciência, o nível de consciência baixo, e eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, que eu tenho hoje. Então, se eu cometi algo que te entristeceu, que te botou para baixo, que hoje está te travando, eu libero você. Eu te peço perdão, meu filho, porque eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Isso aqui é um processo de ressignificar, tá? Eu fiz o melhor que eu pude fazer para você. Nunca faltou alimento, nunca faltou o básico. Então, a minha forma de te amar, meu filho, foi não deixar nada faltar para você. Não faltou nada para tua saúde, para tua escola, para tua educação. Porque eu carreguei ele muito para esses treinamentos. Inclusive, hoje ele é o número um dos melhores vendedores aqui do Grupo TK. Vende carro, caminhão. Por quê? Porque nós vivemos dentro de treinamento. Então, filho, eu te dei o melhor que eu pude te dar. Com a consciência que eu tinha naquele momento, eu te dei o melhor que eu podia. Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu tenho um outro nível de consciência hoje. E aí eu falei para ele, te peço perdão, né? Eu te perdoo também as coisas que você me fez e eu te libero para você prosperar. Gente, isso aqui foi poderoso. Eu botar a mão no ombro dele e dizer assim, porque a mãe tem poder. A mãe é o único ser que tem poder de fazer com que teu filho prospere. Em vez de você amaldiçoar o teu filho, abençoe ele. E eu falei, filho, você está a partir de agora liberado para prosperar. E eu estou liberada para prosperar.
E eu me desconecto de todas aquelas memórias que nós vivemos juntos. E você também. E aí nós fez todo aquele processo, nós abraçamos nós dois. E a partir dali só foi, ó, meu filho começou, ele estava aqui e ele começou a evoluir, começou a prosperar. Hoje ele tem a família dele, tem a casa dele, tem todas as coisas dele. Toca na igreja. Então, e é um filho abençoado. A minha filha também. A mesma coisa. Eu vim para terapia por causa da minha filha. Que à medida que eu descia doente, ela também descia. Então eu vim por causa dela. Hoje, o processo psicoterapêutico, ele é muito poderoso. Porque os meus filhos, eles tinham tudo para não ser nada. Todos os dois são muito próximos, mas muito próximos os dois. Tá? A minha filha hoje também já é casada, é muito próxima, trabalha no que ela ama fazer, ganha super bem, é uma pessoa feliz. E hoje nós temos uma relação muito harmoniosa. Tá? Então, esse processo aqui, ele é muito poderoso. Então, o perdão, quando você libera ele, você não está dando razão para o outro. Que era isso que eu pensava. Eu não vou perdoar ninguém. Eu não vou perdoar. Porque eu achava que se eu perdoasse, eu estava dando razão para o outro. Mas aí eu olhava o seguinte, eu estou aqui presa nessas emoções reprimidas do passado, e o outro está lá prosperando, está vivendo a vida dele lá, está vivendo a vida dela lá. E eu estou aqui presa. Então eu comecei a soltar e a liberar. Então, nós vamos fazer exercício aqui de liberar. Liberar tudo aquilo que você guardou aqui dentro, que não é seu. Liberar e soltar, tá? Então, o perdoar, ele é muito importante nesse processo. Então, o perdão, ele libera o coração para você receber. Porque o perdão, assim como a gratidão, dissolve aqui dentro. Olha, 2019... Quando eu divorciei, separei, na verdade, eu não tinha divorciado do meu marido. Na verdade, eu já tinha divorciado muito antes dos meus pais. Então, por isso que tem o primeiro bloqueio paterno que a gente carrega. Eu tinha divorciado dos meus pais primeiro, por isso que houve. Então, quando há esse divórcio no processo, na nossa adolescência para a fase adulta, que nós divorciamos dos nossos pais. O que é, professora, divorciar dos pais? Divorciar dos pais é você olhar para eles e você, muitas das vezes, se desconectar deles e sair. Eu divorciei dos meus pais pelo seguinte: meu pai teve 16 filhos, tinha 15 vivos, e quando eu saí para a cidade, o meu pai, a minha mãe, eles entenderam que por eu ser uma das mais velhas, eu tinha que trazer todo mundo, cuidar de todo mundo. Então isso foi me destruindo por dentro, tá? Fora isso, eu já trazia da infância, bom dia, Dani, bom dia. Eu já trazia da infância uma certa mágoa, porque eu trabalhei na roça. O meu cabelo, gente, até os 14 anos, era cortado igual de homem. Era cortadinho igual de homem, porque eu trabalhava na roça com os meus pais. E eu era a única das mulheres que ia para a roça. Meu pai saía às 5 horas da manhã, vamos para a roça, amanhã todo mundo ia. Então, eu apanhava arroz, sol a sol, algodão, fava, feijão, tudo que se plantava numa roça, eu trabalhava só a sol junto com os meus pais. E teve umas vezes, eu lembro que a gente estava apanhando arroz, a gente amarrava aqueles cofres assim na cintura, e eu lembro que umas vezes eu desmaiava lá na roça. E meu pai pouco se importava com aquilo. E aquilo foi gerando dentro de mim, porque eu me sentia mulher, mas naquele momento eu era como se fosse homem. Eu estava carregando uma carga e tudo bem que precisava, mas ele poderia ter. Mas aquela forma era o entendimento dele, era o conhecimento dele. Por certo, ele me via forte. Ele me via forte. Então eu fui guardando daquela época. E quando eu entendi, que eu fui buscar a história dos meus pais, o meu pai cresceu sem pai. A minha mãe cresceu sem pai. O pai do meu pai, ele morreu cedo. E aí, o pai da minha mãe são irmãos. O pai do meu pai com o pai da minha mãe são irmãos. E os dois morreram cedo. E o meu pai, por ser um dos mais velhos, foi cuidar dos outros filhos, porque a família do meu pai tinha muito irmão, homem, tinha mistura, homem e mulher. Mas o da minha mãe só tinha mulher, só tinha um homem, que era o bebezinho. Então, o meu pai, por ser um dos mais velhos, ele foi cuidar desses outros aqui. E aí ele acabou casando com minha mãe, só um primo, filho de 2 irmãos. E eu guardava dos meus pais ali esse ressentimento. Então, quando foi em 2019, eu já tinha me curado
de tudo aqui dentro. A minha saúde já tinha estabelecido, mas eu estava bloqueadona aqui. E ali, Deus, pela sua misericórdia, ele permitiu que meu pai ficasse entre a morte e a vida, em 2019. E um dia eu recebi um telefonema, e eu já tinha quase 10 anos que eu não via os meus pais, não via. E ali eu recebi um telefonema da minha irmã, que falou assim pra mim, ela me chama de Preta lá. Falou: Preta, meu pai foi dispensado dos médicos para ir morrer lá no interior. E ele falou que não quer morrer sem te ver. E isso era 7 horas da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, eu peguei o ônibus aqui em Goiânia e fui para lá. No outro dia eu cheguei lá, 11 horas da manhã eu estava lá. Quando eu cheguei lá, o meu pai estava em cima de uma cama, com fralda, o couro e os... Não comia, tinha um tempo. E quando eu cheguei, isso aqui eu estou explicando para vocês, o poder do perdão. O poder que tem o perdão. Quando eu cheguei, eu comecei a conversar com ele. E aí ele pediu para se sentar, eu já peguei ele, já sentei, botei ele pertinho de mim, abracei, pedi perdão para ele. E ele me pediu perdão, nós abraçou, nós chorou bastante ali. E isso era 11 e pouquinho da manhã. Quando foi 11h30, mais ou menos, ele falou assim: agora eu quero comer. Tinha um tempo que ele não comia. Eu quero comer. Aí minha cunhada fez a comida para ele, eu dei para ele, ele comeu. Só que as pessoas que estavam à volta achavam que tudo aquilo ali já era para ele ir. Ele estava se despedindo para ir. E na verdade estava mesmo. E aí quando foi meu dia, o sol quente, torando lá no Maranhão, ele falou assim para mim, ele falou pro meu irmão: eu quero ir lá pro interior. E para ir pro interior da cidade de Balsa, onde nós estávamos, parte da estrada era de chão. E o meu irmão ficou preocupado, porque o carro que tinha era o carro do meu cunhado, que era um Uno, aqueles Unozinhos, que eles é bem um pouco seco, ele não tem muita coisa. Então nós fomos, e todo mundo achou que ele não ia chegar vivo. Não ia chegar. E adivinha, gente? Fui para lá, cuidei do meu pai, e resumindo aqui a história, o poder do perdão, fiquei próximo dele ali aquele tempo, e eu vi ele muito feliz. Todos os dias a gente achava que ele ia. E aos pouquinhos ele começou a comer, alimentar, e ele passou a comer aquilo que ele não podia comer, que era carne pisada no pilão com farinha. Ele não podia comer, e ele passou a comer. E a gente estava só esperando, porque os médicos já tinham despachado. Só resumindo, gente, isso aqui, ó. Quando eu saí de lá, eu fiquei 2 meses com ele. Quando eu saí de lá, ele estava capinando o quintal, durão, forte. E ele veio falecer 1 ano depois, porque um raio caiu bem na cama dele ali, ó, próximo dele ali. Aí paralisou os órgãos dele tudo. Mas se não era para ele estar vivo até hoje. Isso é o poder do perdão, gente. E a partir dali, a minha vida começou a andar. Minha vida começou a fluir. Eu passei a viver de forma mais leve. Porque afinal, aquele peso tinha ido. E aí eu aproveitei, já me resolvi com minha mãe também. E isso foi muito poderoso. Então, o perdão, ele abre, ele é a chave que abre as portas. Aí você fala assim: eu não tenho mágoa e ressentimento dos meus pais, mas guardou lá, se você buscar, quanto tempo, todas aquelas raivas, aqueles ressentimentos, estão aqui guardados, e são bloqueios. Esses bloqueios é um peso energético, de energia, de emoções reprimidas, que você guardou. E se você não fizer, ó, se não, está escrito lá em Marcos 11:26, se não perdoares, tampouco vosso Pai que está no céu vai te perdoar. Em outras passagens está escrito que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Por isso que eu uso aqui eu uso no ressignificar o presente, o CCC, que é você ser rápido em observar, aceitar, perdoar e soltar aquela coisa ruim. Ó, tem que ser rápido em tudo. CCC captou a mensagem, canalizou e converteu. Converter o negativo em positivo rapidamente, porque, ó, aqui o processo psicológico terapêutico não é você se encher mais de coisas ruins, mas você soltar, você se esvaziar. É o processo de esvaziar. Se você não se esvaziar, você continua se enchendo e cada dia que passa você vai ficando mais paralisado. A vida não flui, tá? Então, isso aqui, ó, aí igual tá escrito, ó, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, o perdão cura a alma. O perdão, ele vai curar o que está aqui dentro, ele vai dissolver. Imagine se você juntar o perdão com a gratidão. Ai, gente, não tem nada mais poderoso que isso. O perdão com a gratidão.
Por isso que eu falo, os teus bloqueios não estão lá no teu antepassado, está aqui. Como eu desbloqueio as minhas finanças, mudando a tua mentalidade. Primeira coisa que precisa fazer é mudar a tua mente. Como que eu mudo? Ressignificando o teu passado. Esse já é um processo de ressignificar. E eu trabalho ele dentro do meu método MPC de forma profunda, passo a passo. O meu método MPC é mudar a mentalidade, M de mentalidade, mudar a mentalidade, ressignificando todo o teu passado, dando um novo significado para ele e aprendendo a ressignificar o presente através da prática e constância todos os dias olhar para o seu estado atual, olhar como eu estou me sentindo, ser um perito de você mesmo, como eu estou me sentindo. E as coisas que vêm, usar o CCC, captar, canalizar e converter. Ser rápido em aceitar a situação que vem, ser rápido em soltar, perdoar e soltar. Ó, aceitar, perdoar e soltar aquilo lá, porque o que veio não é seu, não é seu. Aí se você pega tudo para você, por isso que nós devemos estar com o nosso olhar sempre voltado para nós, para dentro e não para fora, tá bom? Então, o perdoar, ó, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, o perdão, ele vai remover todas as legalidades espirituais negativas que estão à sua volta. Porque quando eu estou com esse coração pesado, enganoso, eu estou o quê? Dando legalidade para as coisas ruins. Porque a nossa maior batalha está aqui na nossa mente. A nossa maior batalha está na nossa mente, tá? Então, a falta de perdão, ela abre brechas para tormentas emocionais e espirituais. Aqui inicia a insônia, a ansiedade, aquelas tribulações, aquele desassossego. Por quê? O coração está pesado, tá? E o que vem mais que nos aprisiona com a falta de perdão? Quando nós começamos a guardar aqui dentro as mágoas, os ressentimentos e nós não perdoamos. De que nós nos enchemos? Ó, tristeza, ansiedade, a nossa vida fica estagnada. O que mais? A gente não tem paz, fica com aquela tribulação, com a mente turbulenta, a mente perdoada, a mente atordoada, como quis dizer, e tudo fica travado. E aonde está o problema? No teu emocional. Tudo começa daqui. Tudo está ligado ao que você sente. Tudo está ligado ao que você sente. Se você não observar você, o que você sente. Olha, desde o momento que eu passei a ser perita de mim mesma, observar o que eu sinto, eu não fico uma hora com uma coisa ruim. Algo veio, eu começo a fazer a pergunta. O que isso veio me ensinar? O que isso? Porque tudo que vem aqui, se você entender que tudo que vem aqui para a tua realidade é o teu fruto das experiências do teu passado. Tudo que vem, por isso você precisa ressignificar o presente. Aí eu começo, logo eu começo comigo mesmo. O que eu preciso aprender com essa situação? O que isso veio, né, para me aprender? O que eu preciso, o que eu não estou vendo, que se eu visse, eu já mudaria essa realidade. O que eu não estou vendo? Senhor, mostra para mim o que eu não estou vendo. Por isso que todos os dias precisamos pedir sabedoria. Senhor, derrama sobre a minha mente e a minha consciência. Anota no seu caderninho de hoje esse comando, ó. Senhor, derrama sobre a minha mente e a minha consciência sabedoria do céu. Sabedoria e discernimento para me distinguir o que é bom, o que é ruim, entre o bem e o mal. Derrama sobre a minha consciência, Senhor, sabedoria do céu e discernimento. Como Salomão pediu para o Senhor vai fazer contigo também. Vai te dar essa sabedoria, vai te dar esse discernimento, e aí você vai começar a enxergar tudo, as coisas à tua volta. O que é bom, o que é ruim, as pessoas que estão mal internadas, as que são de bom coração. Você vai observar tudo, tá? Então, isso é muito importante, você está entendendo. Então, o perdão, quando você perdoa de forma consciente, observando tudo que eu falei aqui, você está limpando o teu coração, limpando, o perdão ele dissolve aquelas coisas ruins que está aqui dentro. E principalmente o perdão, ele é uma semente, é como se você estivesse limpando o teu coração, ele é o subconsciente. Quando você perdoa, o que está acontecendo? Você está limpando o teu terreno, o terreno do teu jardim, o canteiro fértil do teu subconsciente. Isso é muito poderoso, gente.
Estou dando de graça aqui para vocês. De graça. Quando você perdoa, você está limpando o terreno do teu subconsciente, o jardim, o teu jardim. E aí você vai colocar a semente da prosperidade, da abundância, da riqueza. E aí você começa a andar. Então, o perdão, ele é a semente que prepara o terreno para o novo. Para o novo, para que o novo chegue, para que tudo, não vos lembrei do passado, nem considereis, ei que criei coisas novas na tua vida. O novo, ele só pode entrar quando o velho for embora, quando você se desconectar de tudo isso, quando você limpar. Não tem como você colocar, se você querer abundância, prosperidade, riqueza, uma vida saudável, colocando aquilo que você quer dentro do teu coração, cheio de mágoa, ressentimento, culpa, vergonha, tua vida vai virar uma bagunça. Você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Por que você ganha e perde? Por que o dinheiro vem e o dinheiro some? Por quê? Por causa disso, essa bagunça. Não foi limpo aqui o terreno. O terreno não foi limpo. Não tem como. Por isso que o dinheiro vem e ele fala assim, porque aqui não está limpo completo. E aí você vai, a partir de hoje, trazer na sua mente. Minha mente é um jardim. E a partir de hoje eu vou cuidar desse jardim. Se você num jardim de flores, você não vai permitir ervas daninhas. O que são ervas daninhas dentro do teu coração? Mágoa, ressentimento, falta de perdão. A falta de perdão, ele talvez seja o maior bloqueio. Percebe quantos bloqueios nós carregamos inconsciente, mas nós queremos prosperar. Nós queremos prosperar. Quando você perdoa, você se aproxima de Deus também. Está se conectando com Deus. E o primeiro perdão que você precisa ter, primeiro com Deus, depois com você mesmo. Perdoar você mesmo. Perdoar, eu preciso me perdoar. Quanto tempo eu me deixei jogada? Perdoar você primeiro. Primeiro você vai conversar com Deus, aqueles 3 minutos, 3 vezes ao dia, igual eu ensino aqui. Depois você vai sentar, respirar e vai dizer para você. Pega um espelho para você se olhar. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim, poxa, eu falei isso muito, Iraide. Quanto tempo você te abandonou, Iraide? Quanto tempo? Eu te perdoo, Iraide, por todo esse tempo que você se deixou se levar, você deixou as pessoas te guiar. Quanto tempo, Iraide, você ficou jogada, doente, sentindo as coisas? Quanto tempo você se comportou como um poço que todo mundo passava e jogava lixo dentro de você? E você foi guardando? E aí eu comecei a me perdoar eu mesmo. Me perdoar eu. Mas a partir de agora eu vou cuidar de você, Iraide. E comecei o processo, E aí perdoar, pedir perdão para Deus, depois você mesmo deve se perdoar. E depois vamos buscar nos nossos pais. Por mais que você já fez, faz de novo. Você vai ver que você vai quebrar, você vai lembrar de outras coisas que vai vir na sua mente. Perdoa seus pais. Esse processo eu faço ele de forma aprofundada dentro do meu método MPC. Dentro do meu método MPC. No Telegram também tem esse processo do perdão, do auto-perdão. Então, se você conhece alguém que está depressivo, pessoa que tentou suicídio, pessoas que estão com muita depressão, está doente, o programa no Telegram tem mais de 150 sessões de terapia. Quando eu criei esse programa em 2022, ele custava ali, R$ 1.200. Hoje ele está de graça, o programa. Eu digo que ele está de graça, porque R$ 97,00, que é o valor dele hoje, não paga uma sessão de terapia. Não paga. Não paga nenhuma sessão de terapia, lá tem mais de 150. E o melhor de tudo é que o Telegram, ele é em áudio, você pode ouvir ele aonde você estiver. Ele é vitalício, você pode ter ele o resto da sua vida. O resto da sua vida. É vitalício o programa no Telegram. Já pensou? Você se beneficia e todas as pessoas da tua casa podem se beneficiar desse programa. Vou dizer que ele está ali, o programa, o valor dele não paga uma sessão que eu gravei ali, não paga nem 1 hora de sessão, tá? Então, é isso aí, gente. Então, a nossa aula hoje ficou um pouco comprida, mas aqui tem muito aprendizado. Quem for inteligente o suficiente para assistir essa aula, vai aprender muitas coisas. O que está escrito em Isaías 43:18? Esqueça o que ficou para trás e não vivo no passado. O apóstolo Paulo, lá aos Filipenses 3, no verso 16 e 17, se não me engano,
Ele fala assim, ó, e eu vos perdoo. Por que ele falou assim, que ele perdoava? Então, porque ele passou muitas coisas no passado dele. Então, ele falava assim, ó, eu vos perdoo. E esquecendo-me de tudo que me aconteceu, eis que sigo adiante, rumo ao meu alvo. Rumo ao meu alvo, que é Jesus Cristo, e ao meu propósito. Esquecendo-me. Então, não tem como você remendar um tecido novo no tecido velho. O tecido velho é o teu padrão negativo que você ainda carrega. Carregado de mágoas, ressentimento, falta de perdão, coração enganoso, vícios, pecados, algumas coisas mais. Não tem como você colocar. Não tem como. Primeiro tem que cuidar daqui, ó, do teu coração, primeiro. Por isso que aos Romanos 12:2, Deus fala para nós ser transformado pela renovação. Renovar a mente. O que é renovar a mente? Lavar. Todos os dias devemos lavar o nosso coração. Todos os dias. Senão a gente não prospera. Fica travado os bloqueios. E os bloqueios estão aqui, são internos e externo. As aulas anteriores eu trabalhei alguns bloqueios externos que estão fora de você, que está ligado aos teus ambientes, a pessoas, que você carrega inconsciente e você nem percebe, como, por exemplo, a falta de perdão. Por mais que você esteja em paz, mais tranquilo, mas ainda carrega, se ainda não rompeu a semente, se ainda não está dando fruto, recebendo a riqueza, que é o fruto, é porque ainda precisa, alguma coisa precisa ser trabalhado. Então, o perdão, o que ele vai fazer também? Ele vai alinhar o teu caráter ao caráter de Deus, alinhar você a Deus. E isso vai atrair para a sua vida coisas boas, coisa boa. Então, por quê? Se Deus já nos perdoou, e ele falou na palavra dele assim, ó, que nós devemos perdoar o próximo 70 vezes 7, por que não liberar? E uma coisa eu quero que você entenda, quando você não perdoa as pessoas que te magoou, você está carregando elas aqui dentro e principalmente segurando elas numa cordinha aqui, ó, o tempo todo. E elas estão lá, fazendo a vida dela. E você está aqui, ó, com a mágoa e o sentimento. Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa da igreja. E essa pessoa falou para mim assim, professor, como pode? Fulano foi meu patrão, e ele me machucou, e ele me magoou, e ele fez isso, e ele não me pagou, e ele me mandou embora, e ele me criticou, e ele falou mal de mim, e ele tá lá, comprou carro novo, tá só postando nas redes sociais, passeio, tá passeando, tá com carro novo, tá feliz com a família. Como que pode, professora, isso? Eu falei, sim, não foi ele que guardou, foi você. Você guardou o veneno. Agora, se você tivesse liberado, tivesse ressignificado, aí era você. Ele estaria prosperando, mas você também. Você estaria prosperando. Mas por que você não está prosperando? Pelo contrário, a sua vida travou, você está doente e ele está lá prosperando. Por quê? Ele não guardou. Então, quem perde, quem guarda. Então, nós não somos, anota no teu caderninho, a partir de hoje eu não vou mais ser um saco de lixo. Eu não vou permitir que mais ninguém, não vou guardar nada de ninguém, nada que vem de fora, não vou guardar. Eu vou guardar aqui só o amor, a alegria, eu vou guardar só o que vier de positivo para mim. O que for de negativo, eu vou converter em positivo e vou guardar aqui dentro, porque eu vou cumprir esse princípio que está escrito aqui, ó, em Aos Provérbios, capítulo 4, 23. De tudo que eu devo guardar o meu coração. Porque dele procede as fontes da vida. E aonde que Deus mora mesmo, se não é no teu coração? Será mesmo que ele mora? Porque se ele estiver cheio, não tem espaço para ele. Às vezes, o teu coração está pintado tanto de preto, de todas essas raivas, as mágoas, que não sobrou espaço para o Senhor. E aí, às vezes, ele está num cantinho ali, ó, encolhidinho, imprensado, e ele está te olhando, te ouvindo, mas ele não está te atendendo. Porque enquanto tu não limpar esse coração, não lavar ele, não vai ter. Tá? Isso é muito, 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 muito poderoso. Muito poderoso. Então, a prosperidade não é você ter, é você olhar para você, é você ser. Ativar a tua identidade. A verdadeira prosperidade é você ser. Ser você. Saber quem é você. A imagem e semelhança de Deus. E não ter. As pessoas acham que prosperidade é ter bens materiais. Faz parte. Mas a verdadeira prosperidade é você ser. Tá? Gente, nossa aula ficou muito comprida. Fiquei muito feliz em estar aqui com você nessa manhã de segunda-feira.
com o nosso cafezinho com terapia. Amanhã eu te convido. Traz mais uma pessoa, pelo menos 3 pessoas para assistir com você, para prosperar junto com você. Traz mais. Se não puder trazer 3, traz mais uma pessoa. Faça o teu cafezinho de manhã, as tuas coisas de manhã, assistindo a professora, você vai ver que a sua vida vai começar a andar. Todas aquelas engrenagens da tua vida que estava andando para trás, que estava ali meio, vai começar a andar de forma fluida, de forma para frente, não para trás, tá? Porque você está aprendendo todos os dias um pouquinho com a professora. Ó, beijo da professora. Beijo da professora. Não sai daqui se você não é inscrito, sem se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar no mínimo com 3 pessoas e deixe aqui nos comentários o que você aprendeu nessa aula. Essa aula te ajudou, tá? E nós estamos amanhã aqui novamente para mais um café com terapia com a professora Iraí Souza. Beijo da professora e